Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para trabalhar processo civil. Lembrando que eu sou o professor Leonardo. Caso você esteja começando o curso nesse módulo, eu vou me apresentar de maneira mais técnica e formal, para que você tenha aí os meus contatos para fins de esclarecimento de dúvidas, quaisquer necessidades que porventura venham surgir, tá? Então aqui é o meu e-mail, professorlgutierrez@gmail.com. Essa aqui são as minhas redes sociais. Sigam no Instagram, Facebook, até para fins aí de um melhor contato, uma forma da gente se conhecer um pouquinho melhor, já que essa relação, por hora, às vezes é um pouquinho mais distante. Tudo bem? Mais uma vez, eu espero que vocês estejam, quem já está aqui desde o começo, gostando desse conteúdo. Espero que esse conteúdo seja útil para a sua aprovação em concurso público, para fins de exame da OAB, seja qual for o seu objetivo aí em processo civil, eu espero que esse conteúdo tem aí atendendo às suas finalidades. Caso você tenha alguma necessidade mais específica, mais pontual, entre em contato com o professor, que de repente a gente pode resolver essa situação, tá certo? Mas por hora é um prazer estar aqui com vocês a todo esse momento. Continuando, na aula passada, nós trabalhamos a comunicação de atos, especificamente a citação. E agora nós temos a missão de estudarmos as hipóteses, né, de intimação. E o que seria a intimação, tá? Então, a intimação começa no artigo 269 e vai até o artigo 275. Então, percebam até que é um pouco mais curtinho do que a citação e também é um pouco mais fácil até de trabalhar. Mas o ponto é o seguinte, quando eu pergunto em sala de aula para os alunos, gente, o que vocês acham que é uma intimação? Geralmente eu recebo a seguinte resposta, professor, intimar porque você está mandando, vem aqui, estou intimando, né? É claro que a intimação também tem esse caráter, mas não é somente isso, né? A intimação, ela tem alguns propósitos e eu já vou explicar. E, por fim, nós iremos falar das cartas, né? Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, carta arbitral. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então, o que é a intimação? Isso aqui é o conceito do Código de Processo Civil. Então, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém. Isso aqui tem que ser grifado. Por quê? O objetivo é comparar com a citação. Quem que eu cito? Réu, executado e interessado. Só. Agora, na intimação, alguém. Quem é esse alguém, professor? Pode ser o autor, pode ser o réu, pode ser o executado, pode ser o interessado, pode ser uma testemunha. A intimação ela é ampla, tá? Então, o réu, ele só vai ser intimado à medida que ele já foi citado, né? Então, a primeira coisa do réu é citar. Depois nós vamos realizar outras comunicações. O autor, ele, quando ele é necessário comunicar, avisar, pedir alguma coisa para esse autor, sempre haverá uma intimação. Então a intimação tem esse caráter, né, de dar ciência de algum ato. Olha, o juiz sentenciou, vamos intimar. Marcou uma audiência, vamos intimar. Tem que comparecer, vamos intimar. Tem que fazer o depósito, vamos intimar. Foi feito o depósito, vamos intimar. Então a intimação é um comunicado avisando, obrigando, entendeu? Tem diversos caráteres. Bom, quais são os meios para a intimação? A gente vai até comparar com o processo civil, né? Com o processo civil não, vou comparar processo civil dentro de intimação e citação. Quando nós falamos de intimação, o primeiro meio que aparece é o eletrônico, né? Se você for olhar a citação pelo meio eletrônico ela é usada ali de caráter mais excepcional, né, por conta das empresas. Aqui não. Então, olhem só o texto do Código de Processo Civil. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. O Código de Processo Civil, ele estabelece uma hipótese em que essa citação não vai ser, essa intimação não vai ser possível, né? Então vamos lá. Aí ele coloca: se ela não for realizada essa intimação por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações no órgão oficial. Então aí vai pelo diário oficial. Então primeiro eu tento pelo meio eletrônico, mas se por algum motivo não foi possível, aí sim será feita por meio do diário oficial. E o Código de Processo Civil trabalha uma terceira hipótese. Qual seria? Então, se for inviável a citação por meio eletrônico e se for inviável pelo Diário Oficial, qual seria? O que vocês acham? Exatamente, escrivão. Poucas pessoas sabem que é o escrivão, então por isso que isso ganha um motivo muito maior. Então, toda vez que eu pergunto alguma coisa para reflexão, é para vocês perceberem se de repente vocês acertariam ou não, e principalmente se você diz, nossa, eu não sabia, anota, grifa, porque o examinador tem essa percepção. Ele sabe que algumas pessoas não conhecem essas regras, até porque não é muito comum na prática, né? Eu sou advogado e eu sei que essas circunstâncias elas ocorrem assim de uma maneira bem rara, né?
Então, vamos lá. Se enviar a intimação por meio eletrônico e se na localidade não houver um órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados da parte, da seguinte forma. Então, o escrivão é que vai realizar essa intimação. E aí ele vai realizar pessoalmente ou por carta. E a gente vai verificar quando que é cada situação. Então, pessoalmente, quando o advogado tem domicílio na sede do juiz, ou seja, ele mora, né, o fórum fica em uma cidade e o advogado mora nessa cidade. Então, o escrivão sai do fórum e vai até a casa, o escritório do advogado, entregar essa intimação. Agora, se esse advogado mora em outra cidade, aí o escrivão vai elaborar a carta enviando essa intimação. É assim que funciona. O Código de Processo Civil ainda permite que essa intimação seja feita via oficial de justiça, tá? Então, o Código diz, se for frustrada por meio eletrônico ou por correios, pode ser usado oficial de justiça, tudo bem? Aqui eu fiz um esqueminha para justamente vocês entenderem, né? Então, de repente, tem aluno que gosta de mapinha, né? Então, percebam também, é uma dica que eu gosto de dar para os meus alunos. Você tem que sentir qual que é a melhor ferramenta para o seu estudo. Então, de repente, se você gosta de figuras, se você gosta de imagem, faça esse investimento. Peguem algumas imagens. Hoje em dia nós temos a internet que nos ajuda, né? Na minha época a gente tinha que ficar recortando revista, né, para associar uma coisa com a outra. Hoje a internet ela facilita nesse trâmite. Então você seleciona algumas imagens na internet, cola no material que aquela figura dá um significado para aquele texto, né? Ou de repente você gosta de esquemas, então começa a traçar os mapinhas mentais. Professor, eu gosto do tradicional, eu gosto de anotar, então faça anotação. Mas o mais importante é você perceber quem é você, que tipo de aluno você é. É uma situação muito simples, mas muitas pessoas não se conhecem. Então busquem o autoconhecimento. Então, esquematizando. Intimação. Quem que é o destinatário? Alguém. Quem recebe? Em regra geral, é o advogado. Mas é claro que esse próprio alguém também pode receber a intimação, né? Mas à medida que você tem um advogado, ele é o intermediário, a intimação é destinada ao advogado, né? Também poderá ser intimado diretamente às partes, conforme eu já mencionei. Quais são os meios? Eletrônico, de maneira preferencial, diário oficial, o escrivão. Pessoalmente, quando o advogado mora na comarca, e por carta, quando ele mora em outra comarca. E ainda tem a possibilidade do oficial de justiça, quando frustrada pelo meio eletrônico ou por carta. Legal? Anotaram, pessoal? Vale a pena. Eu também quero trazer aqui para vocês uma situação legal que é nova no Código de Processo Civil, que é a seguinte. O Código agora permite que um advogado intime o outro, que é justamente para dar um pouco mais de dinamismo a essa relação. Só que isso tem que ser feito por carta, tá? Então, o Código de Processo Civil, no artigo 269, estabelece: o advogado pode, ele não é obrigado, intimar o outro advogado, comprovando por carta, né, por correspondência, comprovando que o fez, juntando nos autos essa informação. Então, o advogado, sabendo do ato que tem que ser praticado, o outro ainda não sabe. Então, para ele não esperar que a justiça faça, ele tira a cópia daquela informação, manda por correios para esse outro advogado e prova para o juiz que ele fez a intimação. E daí você ganha um bom tempo. Eu falo porque, como eu sou advogado, às vezes quem não é da área pensa, pô, professor, mas isso é tão simples ser feito, por que o advogado vai querer ter pressa nessa relação? Por vários fatores. E às vezes, pessoal, uma intimação que é tão simples de ser feita, ela demora meses, né? Então, tudo é um pouco mais moroso. E o advogado ele ganhou um pouco mais de dinamismo, não tanto quanto há de se imaginar que deveria, mas pelo menos já é uma possibilidade de enviar por carta. Então, essa é a ideia do código, então já ganha um pouquinho mais de tempo. Tudo bem? Bom, agora nós iremos falar das cartas, né? Então, o que nós temos? Comunicação em outras localidades. Então, para fins de comunicar em outras localidades, como é que faremos? Quando eu explico isso daqui, o aluno tem que ter a seguinte ciência. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos em São Paulo e o réu está em São Bernardo. Como é que faz a citação? Professor, é comarca contígua, pode ser oficial de justiça. Eu falo, antes disso, pode ser por carta. Carta postal, normal, não é? Só vai ser oficial de justiça naquelas hipóteses que nós estudamos. Na ação de Estado, na ação quando o réu é pessoa incapaz, quando é pessoa de direito público, ou quando o autor assim requereu, ou porque não tem correios na localidade. Então, a ideia geral é que seja por carta. Mas vamos imaginar que o autor está entrando com a ação em São Paulo e o réu mora em São Bernardo e é uma ação de Estado. Então, portanto, terá que ser feita por oficial de justiça. Mas a gente sabe, o oficial pode sair de São Paulo e ir para São Bernardo, não tem problema nenhum. Mas agora vamos mudar esse exemplo. Vamos imaginar que esse autor que está em São Paulo está movendo uma ação
e esse réu mora no Rio de Janeiro, ou seja, em outro estado, inclusive. Como é que faz essa comunicação? Pode ser por carta, professor, postal? Poderia, mas no meu exemplo, é uma ação que o réu é incapaz. E aí ele pode ser citado por carta postal? Não, vai ter que ser oficial de justiça. O oficial de justiça pode sair de São Paulo e ir até Rio de Janeiro? Não, professor. Vai ter que ser o oficial de justiça que trabalha no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas como é que eu vou pedir para esse oficial de justiça? Portanto, é isso que nós vamos ver agora. Anotem, é bem importante. Então, para isso existe carta precatória. Tá? Aqui eu coloquei no exemplo. Vamos imaginar que o autor entrou com a ação em São Bernardo e digamos que o réu esteja em Ribeirão Preto. Né? Para quem não é de São Paulo, Ribeirão Preto é bem longe de São Bernardo do Campo. Tá? Então, aqui vai ser feita uma carta precatória, né? Porque eles estão na mesma hierarquia. Existe também a possibilidade da ação tramitar no Brasil e o réu estar em outro país. E como é que você vai fazer essa comunicação? Para isso, existe a chamada carta rogatória. Pensem na terminologia da palavra, né? O que é rogar? Rogar é uma súplica, né? É algo que é quase que estou me humilhando pedindo. Então, como eu estou me comunicando com outro país, tem que ser em caráter de humildade mesmo, porque é uma cooperação entre essas nações. Aqui vai ficar um detalhe que eu quero acrescentar para vocês. Vamos imaginar o seguinte: para que essa citação ou essa comunicação, seja qual for, seja completada, o Brasil tem que ter uma relação diplomática com esse determinado país. Tá? Então a prova não vai colocar um exemplo prático, né? Porque de repente vai que o Brasil não tenha relação diplomática. A prova afirma, né? O Brasil tem relação diplomática, o Brasil não tem relação diplomática. O problema é justamente se o Brasil não tem relação diplomática com esse país. Como é que vai completar esse ato sem que haja, então, a comunicação? Então, vocês vão anotar uma observação. Vocês vão voltar lá no conteúdo de citação, na parte de edital, e é ali que você vai colocar. Então, existe uma terceira situação de citação via edital, quando o réu está em um país do qual o Brasil não possui relações diplomáticas. Portanto, não conseguiria citar via carta rogatória. Então, cuidado, é uma boa observação, fiquem atentos, tá? Temos também a chamada carta de ordem, mas ela pressupõe uma hierarquia. Então, vamos imaginar que a ação tramita no Tribunal de Justiça, né? Seria uma instância superior, né? E essa ação que está tramitando precisa de uma comunicação. Só que o réu ou o autor, seja quem for, está numa outra localidade, que não seja, os tribunais ficam nas capitais, né? Então, que não seja na capital. Aqui, por exemplo, TJ de São Paulo, vamos imaginar que o réu esteja em Ribeirão Preto. Como é que eu vou fazer essa comunicação? Alguém poderia falar, professor, carta precatória. A ideia não é errada. O problema é que nós estamos falando de hierarquia. E, nesse caso, usa-se o conceito de carta de ordem. Por quê? Porque está mandando. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo manda no Fórum de Ribeirão Preto, nas unidades forenses do Estado, né? Porque o tribunal só tem jurisdição no Estado. Então, nessa condição, ele não pede, ele manda. Por isso que o nome é carta de ordem. Legal? E para a gente fechar, existe também a chamada carta arbitral. Isso é novo, né? Vem do juízo arbitral. Então, como é que faz para o juízo arbitral pedir uma ajuda para o Poder Judiciário para completar um ato? Então, foi criada aí a chamada carta arbitral, que tem como objetivo aqui, segundo o código, né, se vocês forem ler no 237, inciso 4, a chamada cooperação. Então, é uma ajuda que o Poder Judiciário faz para esses chamados juízos arbitrais, tá? Então, eu espero que vocês tenham anotado essas informações. Caso você tenha perdido alguma coisa, vamos fazer uma fixação? O que é a intimação? Então, segundo o Código de Processo Civil, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém para a prática de um ato. Tá? E quais são as modalidades? Nós temos, primeiro, meio eletrônico, não possível, diário oficial, não possível, escrivão. Como? Intimando o advogado, pessoalmente ou por carta. Pessoalmente, quando esse advogado mora na mesma cidade. Por carta, quando ele mora em outra cidade. E ainda pode ser feita por oficial de justiça. E ainda, o Código de Processo Civil diz que é permitido que o advogado faça a intimação do outro advogado, por meio de carta, comprovando que o fez, juntando aí o devido comprovante nos autos. Fechamos. Essa é a ideia. Espero que vocês tenham anotado essas informações e vamos verificar como é que uma questão de comunicação de atos poderia cair em sua prova, em seu exame. Tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui fala de citação, né? Então é um tema específico, querendo saber. Né? A citação é um ato processual importante, e é de fato,
para a formação do processo. E aqui ele quer saber a correta, isso é importante, né? Ó, militar. Militar é bem cobrado em prova, né? Porque tem a diferença do processo civil e processo penal. Ele está em serviço ativo, será citado na unidade de serviço, se não for conhecida a sua residência ou se nela não for encontrada. Então, a questão inverte a regra, é assim que funciona, tá? Então, primeiro eu tento na residência, se não for conhecida a residência ou ele não for encontrado, aí sim é na unidade de serviço. B. Poderá ser feita a citação de quem estiver assistindo ato de culto religioso. Não pode, né? Então, aqui é uma das proteções de quem está assistindo culto religioso, de quem casou 3 dias subsequentes, quem está de luto no dia e nos 7 seguintes, né, de falecimento de parente até segundo grau, e de quem está doente em estado grave, né? Citação será feita obrigatoriamente por oficial de justiça? Não, né? Oficial de justiça é exceção. O réu está ausente, né? A citação será feita na pessoa do mandatário, administrador, feitor, né, que era o texto antigo, né, que é a questão de 2011, foi adaptado, agora mudou para preposto, né? Ou gerente, mas em qualquer caso, não, né? O problema não é em qualquer caso. A questão é quando estas pessoas praticaram um ato que deu origem à ação. E incumbe a parte promover a citação. Ela não vai promover a citação, né? Ela vai efetuar os meios para que essa citação seja feita. E ainda, né, no caso, nos 5 dias não, né? Nos 10 dias subsequentes, tá? Então a resposta é a A. Espero que vocês tenham acertado também, mas quem não acertou não tem problema, revisa o conteúdo, é sinal que ficou faltando algum detalhe. Na situação de falta de entendimento, contem com o professor e eu vejo vocês aqui no nosso próximo módulo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!